Muito bem, pessoal. Seguimos aqui com nossa aulinha sobre regimes previdenciários. Como eu disse lá no início, né, no nosso primeiro bloco, uma aula bem introdutória, bem para você conhecer exatamente o mapa do direito previdenciário, o raio-x do direito previdenciário e entender onde se encaixa cada um dos assuntos que você vai estudar aí ao longo da sua jornada no direito previdenciário. Perfeito? Então, voltamos aqui, né, de onde paramos. Então, estudamos a Seguridade Social, compreendemos a subdivisão desse sistema maior em 3 subsistemas, para chegarmos aqui, né, no sistema de previdência social, que é o sistema que, de fato, vai ser objeto de um estudo mais aprofundado, lembrando que, reforçando que a assistência social também deve merecer o seu olhar atento por conta do benefício de prestação continuada, do BPC, previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC, que é aquele benefício. Deixa eu voltar para mim um pouquinho, porque pode ser que você esteja chegando agora no previdenciário e ainda não esteja totalmente familiarizado com essas expressões que eu estou utilizando aqui. O BPC, benefício de prestação continuada, ele vem regulamentado lá na Lei Orgânica da Assistência Social, a partir da norma, né, constitucional que prevê, no capítulo da assistência social, o pagamento de um benefício no valor de um salário mínimo para aquela pessoa que não tem condição de se sustentar, nem ser sustentado pela sua família. A lei usa como critério a renda per capita familiar, né, de 1/4 do salário mínimo, e critério que é flexibilizado judicialmente. E este benefício é pago, então, àquela pessoa com deficiência ou ao idoso que preenche esse requisito da vulnerabilidade. E aí a gente tem, claro, uma série de discussões a respeito de como eu vou caracterizar esta condição de vulnerabilidade, de miserabilidade, como vou flexibilizar esse conceito da lei no próprio entendimento que o STF traz sobre essa temática. Regulamentado, deixa eu voltar aqui para eu poder anotar para você, que está chegando agora, na chamada Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, com muitas alterações ocorridas posteriormente, inclusive com alterações bem recentes, né, envolvendo aí esta previsão a respeito da assistência social. A gente estuda a Lei Orgânica da Assistência Social, mas em termos de conteúdo, né, de extensão de conteúdo, claro que a previdência social ela tem uma dinâmica muito mais complexa, né, e que vai exigir muito mais horas, né, de dedicação do seu estudo. E aí chegamos em previdência social e já compreendemos dentro da dinâmica do próprio sistema, né, de um sistema contributivo de filiação obrigatória, a regra geral de previdência social, sistema contributivo de filiação obrigatória, com regras que garantam equilíbrio atuarial e financeiro. Então, basicamente, o sistema de previdência é um sistema de filiação obrigatória, ele precisa, né, de regras que mantenham o chamado equilíbrio atuarial e financeiro, ou seja, eu preciso ter correspondência entre o que entra e sai do sistema de previdência social para que esse sistema se mantenha, né, saudável financeiramente. E um sistema de vinculação obrigatória, né? O que significa dizer que todas as pessoas que exercem uma atividade remunerada estão vinculadas obrigatoriamente a um regime de previdência social. Eu não tenho a opção de não me vincular a um sistema de previdência. Essa não é uma escolha. Todo aquele que exerce uma atividade remunerada, ele obrigatoriamente está vinculado a um sistema de previdência social. Então, lembre-se disso. Eu só não estarei vinculado a um sistema de previdência social se aquela minha percepção financeira, aquele valor financeiro que eu recebo, ele não se caracteriza como remuneração. Então, vou exemplificar para ficar mais fácil para você. Ó, se você é, por exemplo, um estagiário, o estagiário que é contratado de acordo com a lei de estágio, ou seja, observando todas as regras de contratação de estagiário, sem escapar lá, né, da regra legal, se todos aqueles requisitos são observados, esse estagiário, o que ele recebe, essa bolsa que ele recebe,
ela não é considerada remuneração para fins de recolhimento previdenciário. Não é salário de contribuição. Então, ele não faz obrigatoriamente, né, contribuições para o sistema de previdência social. Ele não está nesta condição de vinculação obrigatória, de filiação obrigatória, porque o que ele recebe não é remuneração para fins de previdência social, ok? A regra é, todo mundo que trabalha, recebe pelo trabalho, está obrigatoriamente vinculado ao regime de previdência social. E aí nós vamos lá, deixa eu voltar aqui no material, que fica mais didático para vocês. E aí nós vamos lá para entender que, na verdade, o sistema de previdência social, pela doutrina clássica, ele está dividido em dois grandes regimes. Regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Essa seria a divisão que a doutrina clássica faz do sistema de previdência social brasileiro. Nós temos outros regimes que não estariam inseridos nesta regra, e são regras específicas, de acordo com a doutrina clássica, que é o regime dos militares, que alguns doutrinadores, inclusive, entendem que o regime dos militares nem é efetivamente um regime de previdência social, porque, afinal de contas, a regra do militar ele é muito específica, né? Ele vai para a inatividade, não é exatamente um benefício que ele vai receber. Mas dentro daquilo que se define como regime possível, né, de vinculação de um grupo que preenche requisitos específicos e que está submetido a uma legislação específica, a gente poderia inserir aqui, então, o regime dos militares. E depois, o regime de previdência complementar, tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque esse slide vai facilitar um pouquinho a nossa compreensão da temática. Saio de uma regra maior que define previdência social e venho dividindo isso em regimes. Regimes que serão específicos para sujeitos, lembram, que preencham características comuns e que estarão submetidos a regras próprias que são para essa sua categoria, normalmente vinculada à sua remuneração, a maneira como ele executa o seu trabalho. Então, divido a previdência social em dois grandes regimes, regime geral e regime próprio. Aqui, ó, lá do 201 para frente da Constituição, aqui no artigo 40 da Constituição Federal. E aí tenho específico, militares das Forças Armadas, que a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente, porque esse também demanda um estudo específico, que tem esta característica, né, própria, que para muitos doutrinadores faz com que isso escape ao conceito de regime de previdência. Mas muitos doutrinadores ainda incluem o regime dos militares como um regime de previdência social. De qualquer forma, é um regime, né, que traz regras próprias e que traz vinculação de sujeitos específicos. É por isso que ele está inserido aqui, até para você poder, quando o cliente bater na tua porta, você precisa entender aonde ele está vinculado, a que regra ele está submetido, para você saber como é que você vai trabalhar isso, né? O regime dos militares, pessoal, assim, só para fazer um parêntese aqui bem rapidinho. O regime dos militares hoje demanda muita ação, né? Existem muitas auditorias administrativas sendo feitas, benefícios de filhos sendo suspensos, e algumas dificuldades, outras tantas dificuldades, porque mesmo para você provar, por exemplo, a sua condição de dependente, né, como a gente tem que fazer no INSS para fins de pensão por morte, às vezes lá no militar vai precisar do auxílio de um profissional especializado. Então é um campo com muita espaço para atuação e ainda é ocupado por um número bem pequeno de profissionais, porque vai exigir uma especialidade uma especialidade bem específica no campo previdenciário. Exige que você estude outras legislações além daquelas que a gente, né, na regra geral, estuda no direito previdenciário, que é a nossa lei base, tá? Com a base fica muito mais fácil de você se aprofundar num regime diferente. Então, fica aqui, né, também essa dica dessa possibilidade de atuação profissional num campo bem vasto aí, com muito espaço ainda para ser ocupado. Previdenciário, gente, a história é a seguinte: tem muito espaço para ser ocupado, tem lugar para todo mundo, tá? Porque as pessoas, desde que elas nascem até elas morrerem, elas vão estabelecer um tipo de relação com o sistema de previdência social. Então, em todos esses momentos da vida, em algum desses momentos da vida, ele vai precisar de alguém
que o auxilie nesse campo previdenciário. Então, não acaba, né? O espaço para atuação no previdenciário, ele de fato não se encerra, tá? Depois, além do regime dos militares, eu tenho um regime de previdência complementar. O que é que diferencia basicamente o regime de previdência complementar? A gente vai aprofundar isso lá na frente. Aqui é um sistema facultativo, suplementar, complementar. Eu sou obrigada a fazer uma previdência privada? Eu sou obrigada a fazer uma previdência complementar do servidor público? Não. Essa é uma escolha que eu, como servidor ou como um trabalhador da iniciativa privada, essa é uma escolha que eu vou fazer. Eu preciso ser trabalhador para ir fazer uma previdência privada? Não. Eu posso, sei lá, ser um segurado facultativo, nem contribuo para o INSS. Dona de casa, não contribui para o INSS. Estudante não contribui para o INSS porque é segurado facultativo, vai pagar se quiser, mas opta por ter uma previdência privada, né? Uma previdência complementar para melhorar aí para pensar, né, futuramente aí numa renda ou em valores aí, eventualmente numa situação de contingência. Então, não preciso necessariamente ser vinculado a um regime para uma previdência privada complementar. Lógico que a previdência complementar do servidor público, ela vai exigir que eu seja servidor público, né? As previdências fechadas, vinculadas a determinadas empresas, elas vão exigir que eu pertença àquele grupo, preencha aqueles requisitos. Mas, na regra geral, eu posso fazer uma previdência privada no banco, mesmo não trabalhando, mesmo não sendo vinculada a nenhum regime, né? Sendo aí uma pessoa sem remuneração total, porque há a possibilidade, e isso é de fato explorado pelas instituições financeiras, que há a previdência privada aberta aí para a participação de quem quer que seja, respeitados aí os limites da própria instituição, tá? As regras que a própria instituição vai impor. Basicamente, nós vamos falar então de 4 regimes. Eu divido a previdência em 2 grandes regimes pela doutrina clássica, regime geral e regime próprio, iniciativa privada e servidor público. E aí eu tenho o regime dos militares, que se discute se é regime previdenciário ou não, e a previdência complementar, que é um elemento a mais, né? É uma previdência facultativa, suplementar, complementar. Farei se assim o desejar. Não tem obrigação, depende exclusivamente de ato volitivo do segurado, de ato volitivo de quem deseje ser lá a figura do assistido no sistema de previdência social. Tranquilo? Seguimos aqui para cada um desses regimes para a gente trazer as características básicas de cada um desse regime. Vejam bem, as características básicas. Eu vou falar de regime geral de previdência social, o basicão, para você ter noção do que é, porque, claro, isso vai exigir um estudo muito aprofundado, muito atento, em diversas temáticas aí ao longo da sua caminhada no previdenciário. Mas aqui vamos traçar parâmetros gerais com relação a esses regimes para a gente poder ter essa clareza de como eu vou diferenciar essas situações e como é que eu vou usar isso no meu dia a dia, como eu estarei preparado para identificar essas situações, até para eu pensar, opa, esse caso aqui ele é vinculado a um regime próprio de previdência social de um município específico que tem regra, né, que tem regramento próprio e que eu nunca estudei. Então, que é um caso que, para mim, pode ser um caso muito complexo, muito complicado, porque eu não conheço esse regime. Então, vai exigir de você que você busque essa informação. Ah, então eu vou estudar esse regime próprio de previdência social aqui do município X. Ou então, não, eu não vou estudar, porque isso a demanda é muito alta, né? São muitas horas de estudo, não compensa para mim. Eu vou fazer uma parceria com quem entenda desse regime próprio de previdência social. A gente tem, né, dentro, claro, né, dos muitos regimes próprios de previdência, a pessoas que já, né, profissionais que já se especializaram naquele regime específico, e aí você consegue, por exemplo, fazer uma parceria, que é algo bastante também, né, bastante utilizado aqui no campo previdenciário e uma prática muito saudável, reconhecida pela legislação, autorizada pelo Estatuto da OAB, inclusive autorizada hoje com a possibilidade de, na parceria, cada profissional emitir sua nota e pagar seus impostos próprios. Enfim, né, a situação já está regulamentada de uma forma que facilita um pouco essas parcerias que a gente utiliza tanto, né? O cliente é uma ferramenta bastante importante. O cliente te procurou,
quando aquilo não está dentro do seu escopo de atuação, ou quando você não tem a possibilidade de estudar aquele conteúdo, aquela temática, né? Aquele problema que o cliente vai trazer para você, você tem o cliente para essa parceria com quem, claro, conheça da temática, tenha responsabilidade. As parcerias a gente tem que fazer com muito cuidado, com muita responsabilidade, para não prejudicar o direito de quem confiou a nós aquele problema. Perfeito? Seguimos aqui, então, regime por regime. Deixa eu voltar aqui para poder avançar no slide. Regime por regime. Regras gerais. Regras gerais, bem gerais mesmo, tá? Regime Geral de Previdência Social, INSS, é o regime de trabalhadores da iniciativa privada. A gente costuma dizer, eu costumo dizer, na verdade, né, que o INSS é o regime, ele não chama geral à toa, né? É o regime que sobra, né, gente? É o que tem para hoje. Porque o que acontece? Qualquer pessoa, deixa eu voltar para mim, qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela obrigatoriamente está vinculada a um regime de previdência social. Isso a gente compreendeu. A não ser que a remuneração dela, né, o que ela recebe não seja remuneração, como é o caso do estagiário, ela está obrigatoriamente vinculada a um regime de previdência social. O INSS, o regime geral, é o que sobra. Por quê? Porque primeiro eu vou olhar, é militar? Não. Está vinculado a algum regime próprio de previdência social? É servidor público efetivo? Ah, é servidor, mas está vinculado a um ente que não tem regime próprio de previdência social ou não é servidor. Para onde vai? INSS é o regime que sobra, por isso que ele chama de regime geral, né? Por isso que ele é assim denominado. Se eu não estou vinculada a nenhum regime específico, eu caio para o regime geral. Por quê? Porque eu obrigatoriamente tenho que me vincular a um regime. Obrigatoriamente, obrigatoriamente. Lembrem-se sempre desta base. Tripé do sistema de previdência social. Sistema contributivo. A reforma de 2019, a emenda 103, ela reforça em muitos momentos a característica essencial do sistema de ser um sistema contributivo. Depois eu tenho a regra, filiação obrigatória. Não temos escolha. Exercemos uma atividade remunerada, obrigatoriamente estamos vinculados a um regime de previdência. E aqui, por sobra, por regra de exclusão, regime geral de previdência social. Ah, mas eu vou trabalhar como motorista de aplicativo, eu não sou vinculada a ninguém, eu não quero pagar o INSS. Tem que pagar. Exercer uma atividade remunerada, tem que recolher o INSS. Ah, mas não estou vinculado com empresa nenhuma. Recolhe como contribuinte individual, como antigo trabalhador autônomo. Mas, obrigatoriamente, você tem que verter suas contribuições para o sistema. Senão, quem não está pagando, gente, está devendo. Tá? Ai, mas na prática, claro que a gente não tem uma fiscalização tão ostensiva, né? Até porque as relações informais, né, elas são difíceis de serem, na prática, identificadas aí pela Receita Federal, que é quem faz a arrecadação de contribuição previdenciária, né? A Secretaria da Receita. Mas a regra da lei a gente vai conhecer a regra da lei, a regra tem que contribuir, e existem parâmetros contributivos, a gente vai estudar bastante essas regras de parâmetros contributivos quando a gente estiver no módulo específico de custeio. Bacana? Então eu tenho sistema contributivo, de filiação obrigatória, com regras que garantam o equilíbrio atuarial e financeiro. Aí pega esse terceiro aqui, regras que garantam o equilíbrio atuarial e financeiro. Porque isso daqui é base, isso dá suporte para as muitas teses que o INSS desenvolve nos nossos processos judiciais, quando ele fala de equilíbrio atuarial e financeiro, quando ele fala que deve haver uma lógica entre o que entra e o que sai, deve haver uma pré-existência de custeio em relação ao pagamento de benefícios. Isso afeta, muitas vezes, teses que discutem efetivamente direito de revisão, extensão de determinado benefício a outra categoria não prevista na legislação. Ele vai buscar na base, tá? Então, conhecendo a base, a gente está mais preparado para contra-argumentar. A base para a gente sempre vai ser essa, então. Não vamos esquecer. Sistema contributivo, filiação obrigatória, regras que garantam o equilíbrio atuarial e financeiro. Essa é a base de sustentação
do sistema de previdência social. Aí temos princípios, objetivos, regras e afins, e a gente vai estudar tudo aprofundadamente. Mas essas são as 3 características essenciais do nosso sistema de previdência social. Perfeito? Antes de eu avançar aqui no regime geral e falar mais um pouquinho de regras gerais aqui do regime, a gente vai encerrar esse blocozinho aqui, só para a gente não ultrapassar o tempo definido. E na sequência voltamos então com os regimes previdenciários. Te espero, até já!